nós possamos nos deixar envolver pelo clima de paz, de harmonia, que os Espíritos Amigos prepararam essa casa desde cedo. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que é com muita alegria que eu venho aqui. Eu não me considero palestrante, não tenho a desenvoltura para isso, mas a alegria é que da gente poder dividir um pouco com vocês aquilo que a gente, dado o tema, a gente consegue perceber nele, naquilo que a gente entende de que tem de importância. O interessante é que a gente lendo esse texto, há 5 anos atrás, a gente dava um foco nele. Hoje o foco já está um pouco diferente. É interessante como a gente vai ampliando as percepções das coisas, em determinado momento nos chama a atenção isso ou aquilo, né? E eu estou num momento de estar com atenção, principalmente aquilo que eu já falei no final do ano passado, na outro encontro que a gente teve aqui, lembrando aquilo que para mim é básico, né? Em primeiro lugar, o que nós somos, né? Então nós somos um espírito, e o espírito tem uma característica importante: o espírito é imortal, ele teve início, mas não vai ter fim. Isso caracteriza a imortalidade. Então nós não precisamos ter pressa. No final da nossa fala aqui, se alguma coisa de esperança, se alguma coisa de vontade a gente puder transmitir para vocês, eu vou ficar feliz, né? Porque a ideia é essa. E a primeira coisa é isso. Então nós não precisamos ter pressa, nós precisamos ter foco, né? E aí eu volto a lembrar que a gente conversou do encontro passado, se somos um espírito, por que Deus nos criou? Foi a pergunta que eu fiz aqui. Deus nos criou porque nós, para sermos servidores, colaborarmos na obra divina, desse universo imenso em que o planeta Terra é uma partícula muito pequena, mas todos nós estamos aqui para colaborar na construção desse universo. Hoje nós temos Jesus como governador do planeta, mas ele já esteve na situação em que nós estamos hoje, né? E ele hoje ele entende perfeitamente o que é ser servidor de Deus, né? E a gente ainda está naquela de aprender, a gente ainda duvida, será que é mesmo? Será que nós somos espíritos mesmo? Porque a hora que a gente entender que é um espírito imortal, as consequências morais que isso traz são muito importantes, e aí muita coisa para nós ganha importância e outras, principalmente as coisas da matéria, a gente não vai dar tanto significado assim, né? Hoje a gente ainda está muito preocupado com ter, quando o ser realmente é o que mais importa. E outra coisa que a gente conversava naquela ocasião é de que temos um universo. Esse universo, a gente percebe nele que ele tem leis físicas que regem o universo, né? A Terra, ela tem o giro dela numa constância, e tudo em volta tem o seu modo de agir, tudo dentro de uma lei, de uma harmonia muito grande. Quer dizer, há um comando nisso tudo, há uma lei que rege isso. Então tudo bem, são leis físicas, mas quais são as leis que regem os espíritos, que somos nós, né? Então Jesus foi perguntado sobre isso, qual é a lei maior? E ele foi muito claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a lei maior é de amor. A gente comentava naquele encontro que nós estamos numa escola aqui de amor. E o que a gente vai percebendo é que os ensinamentos de Jesus, e nós estamos acompanhando o Evangelho aqui, nós estamos atualmente nas bem-aventuranças, esses ensinamentos dele têm como finalidade nos mostrar um caminho. É justamente o caminho. O tempo todo Jesus fala em amor, o tempo todo. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
né? Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, e o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquilo que ele veio falar, nos dizer, e aquilo que ele exemplificou, é o que nós temos de referência, né? Então, a lei que rege aqui é a lei de amor. Tudo que a gente faz de acordo com a lei de amor, a gente fica satisfeito com a gente mesmo. E tudo aquilo que a gente faz que contraria a lei de amor, nós sofremos consequências que nos são dolorosas. É Deus que castiga? Não. Está na lei, né? Então, a lei de amor é o nosso objetivo maior que está aqui. E o assunto que a gente vai falar hoje, da outra vez a gente falou sobre o orgulho e a humildade, e hoje a gente vai falar, né, sobre simplicidade e pureza do coração. Isso está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título do capítulo é Bem-aventurados que têm puro coração. Então a gente vê nisso aqui que é um caminho, é uma das maneiras que Jesus está dizendo que é de amar. Simplicidade e pureza do coração. É o item 1 desse capítulo. E aqui tem uma coisa muito séria, porque Kardec coloca nesse capítulo, para iniciar, uma passagem de Jesus que está lá em Mateus. Mateus capítulo 5, parágrafo 8. E ele diz assim, bem simples, ele diz assim: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Opa! É uma afirmativa. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, para que a gente veja Deus, entenda Deus, perceba Deus, nós temos que ter pureza de coração. Aí eu puxo fora. Kardec traz esse item para nós, ele começa com isso, e ele dá o título do item de simplicidade e pureza de coração. Bom, e aí, o que a gente pode entender por simplicidade? Aí eu fui ali no Google rapidamente, o Google diz mais ou menos assim: simplicidade, ausência de complicação. Olha só, a gente às vezes complica. Eu quando estou falando assim, eu estou olhando para mim, eu estou vendo como é que eu sou nessa ausência de complicação. Eu de vez em quando complico. Aí eu estou fugindo dessa simplicidade. Mais adiante, o dicionário diz assim: comportamento natural, espontâneo, ausência de pretensão. Quando ele está falando pretensão, vamos entender pretensão egoística, porque todos nós, né, somos fadados ao progresso, então nós temos a pretensão de progredir, de evoluir. Essa pretensão é sadia, mas a egoística não. Outro diz assim: qualidade, caráter daquele que é sincero, franqueza, pureza, candura. Outro diz assim: ausência de luxo, de pompa, de sofisticação. Isso é importante, porque nós ainda estamos agarrados à matéria, e essas coisas que a gente leu por último aqui são muito ligadas à matéria, né? E a gente precisa entender que isso aí nos atrapalha, nos atrasa na nossa trajetória. A nossa trajetória, volta a lembrar também, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Então, a nossa missão na Terra é de aperfeiçoamento. Quem é que disse isso? Jesus também. Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai, né? Então, nós estamos aqui com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Uma escola para aprender a amar. Amar o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus filhos, a minha esposa, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, aquele amigo difícil, né? Então a escola é para que a gente aprenda a amar. E a gente de vez em quando retorna para cá porque foi reprovado. A gente, poxa, aquele vizinho que eu tinha que amar, não consegui. Aquele pai que eu era para que eu estivesse amando ele, eu não... Aí a gente retorna junto, agora eu como pai, ele como filho, e assim vai, para que a gente... Esse é o objetivo que Deus nos coloca na Terra, né? Para que a gente vá se aperfeiçoando, para colaborar melhor na obra da criação. Mas teve um outro que definiu simplicidade assim:
comportamento que demonstra o modo espontâneo e despretensioso da pessoa. Somente através da simplicidade, o indivíduo é capaz de atingir a humildade. Humildade é aquilo que se opõe à arrogância e à prepotência. Então, são definições de simplicidade, tá? Para que a gente entenda onde Kardec está querendo chegar quando ele coloca, junto com pureza do coração, a simplicidade. Aí depois, pureza do coração. Opa, se eu encontrei algumas definições com simplicidade, vamos procurar alguma coisinha. Aí tem um que diz assim: pureza do coração, maneira de englobar todos os relacionamentos. Pureza do coração, ele agora liga a pureza do coração com relacionamento. Todos. Aí ele diz, quem são esses todos? Primeiro ele diz que é com Deus. Depois ele diz com os outros. Não é? Maneira de englobar todos os relacionamentos, com Deus, com os outros, agora com a criação, com a própria obra da criação. E o outro que é muito importante, conosco mesmo. Como é que a gente se relaciona conosco? Então a pureza de coração tem a ver com isso. Mas aí eu achei um negócio interessante. Eu achei um que é de Francisco. Se você ver lá do franciscano, tem uma definição que ele dá para a pureza do coração. Diz assim: um coração puro é aquele que só observa. É Francisco que diz, sabe? Ou pretensamente é ele que diz. A pessoa de coração puro é aquela que se expressa através de uma mente equânime. Se vocês pegarem o dicionário que é equânime, meu Deus do céu, é tudo de bom. É justo, é aquele que é igual, aquele que trata todo mundo da mesma maneira, aquele... Né? Então é a pessoa que se expressa através de uma mente equânime, pois assiste, de atender, de cuidar as misérias e as alegrias, sem se identificar. Olha como é que Francisco está falando de coração puro. É aquele que ajuda, que ampara, que serve, sem se identificar. Através dele, o fluxo de vida e de amor não é interrompido. Quer dizer, aquele que tem um coração puro, na visão de Francisco, faz a vida pulsar. Em momento algum essa vida é interrompida. Olha só, ele vem até com mortalidade aqui, não é? Em momento algum. E outro aspecto que ele diz é que essa pessoa está além dos dramas e dos jogos da natureza inferior. Quer dizer, as coisas inferiores só está acima disso. E sempre essa pessoa que é pura de coração sempre vibra. Vibra o quê? Ele diz que vibra gratidão. Interessante. Eu gostei muito dessa definição de pureza do coração, coração puro, que está lá em Francisco. Tá? Então, coração puro é aquele que só observa, ele se expressa através de uma mente equânime, pois assiste às misérias e às alegrias sem se identificar. Através dele, o fluxo de vida e de amor não é interrompido. Ele está além dos dramas e dos jogos da natureza inferior. E sempre vibra a gratidão. Eu adorei. Tá? E Kardec? Como é que Kardec se expressa? Para Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade. Por isso ele colocou a simplicidade lá. E da humildade, porque isso exclui a ideia de egoísmo e de orgulho. Então, para Kardec, pureza do coração é aquilo que exclui totalmente egoísmo e orgulho. Tá? E aí ele diz assim, ele acrescenta: foi por isso que Jesus ter usado a infância como um símbolo da pureza. Aí a gente continua no capítulo do Evangelho, porque logo em seguida de Mateus, Kardec inclui uma passagem de Marcos, que está lá no capítulo 10, itens de 13 a 16, e ela diz assim:
Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Ele não diz que é para elas, ele não diz que é para as crianças, ele diz que o reino dos céus é para aqueles que são semelhantes às crianças. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhe as mãos. Então essa passagem para nós é importante, e pelo que a gente esteve lendo, né, o meio espírita analisa de duas maneiras. Uma, como Kardec analisa aqui por que Jesus colocou a criança. Kardec coloca em dúvida e faz uma reflexão sobre essa dúvida que ele coloca, né? Porque ele diz assim: como uma criança? Mas se uma criança é um espírito, pode ser um espírito velho, pode ser um espírito antigo, e como é que vai se assemelhar uma criança que, como Jesus coloca ali, coloca como a inocência da criança, a pureza da criança, mas ali pode ter um espírito velho. Aí Kardec vai analisando, né? E ele vai dizendo mais ou menos assim: o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz as imperfeições de que não se tenha despojado. Mas ele diz assim: é exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então Kardec está refletindo: bom, mas podia ser um espírito velho, não. Mas a criança, ainda bem criança, ela ainda não apresenta nenhuma maldade, não apresenta ainda coisas que são daquele espírito. Então é a fase em que a criança está propícia, né, pela inocência dela, pela candura dela, a receber os ensinamentos dos pais. Então a inocência dela, a ingenuidade dela, a franqueza da criança, isso é importantíssimo. É disso que Jesus diz: aqueles que se assemelham a isso, a essas características da infância da criança. Porque a criança daqui a pouco, chega aos 7 anos, ela vai se assumir no espírito que ela é. Pouca influência mais os pais vão ter, sabia? Até os 7 anos a gente consegue influenciar, educar, para que aquelas tendências que ela tem a gente possa conversar. E chega aos 13, 14 anos, está lá no livro dos Espíritos, tá? Isso não é meu, não. Chega lá aos 13, 14 anos, o espírito assume aquele corpo completamente. E ao assumir, o espírito fica naquela: poxa, eu vou com as minhas tendências que eu trouxe, ou vou pelas orientações dos meus pais? Aí entra naquela fase difícil da aborrecência, da adolescência. Até que ele chega na fase mais adulta e ele faz as escolhas dele. Eu vou às orientações dos meus pais ou eu vou nas minhas tendências antigas? Aí ele já vai fazendo as escolhas. Mas ele aqui está dizendo isso: a criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Então a mãe vê no filho que é um anjo, não está vendo que aquele espírito que está ali tem uma série de imperfeições, como todos nós temos. Nenhum de nós não tem imperfeições, todos temos imperfeições. Mas a mãe não vê, a mãe só vê a coisa linda, bonita, né? É um anjo que está ali, e é de fato, né? Ele diz assim, ó:
Kardec lembra que quando a gente está próximo a encarnar, ele diz assim, aproximando-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. E é o que acontece, a gente um pouco antes de reencarnar, a gente entra em certas perturbações, né? E a gente esquece, né? A gente perde a consciência do que a gente já foi, do que a gente é. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. A gente aí tem passagem aqui que fala o esquecimento do passado, a importância disso. É justamente isso, para que a gente tenha a oportunidade de começar de novo, do zero. É diferente de quando a gente acorda de manhã. De quando a gente acorda de manhã, é Deus dizendo assim, Carlos, vai lá, tu tem uma nova chance para fazer melhor do que tu fez até hoje. Tu tem um novo dia à tua frente para você agir melhor. Só que o Carlos lembra do que ele fez ontem e anteontem. Agora, quando a gente está renascendo, não. A gente esquece o passado, justamente para ter uma chance de um novo modo de partir, sem perder aquilo que a gente traz de histórico com a gente. As tendências a gente vai perceber. Se a gente quiser saber quem foi em vidas anteriores, a gente não lembra. Mas a tendência que eu trago, que eu percebo em mim, eu posso entender o que eu fiz. Tá? A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso. À medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que o curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Então, a reflexão de Kardec é isso. É para validar o ensinamento de Jesus, né? No entendimento dele. Poxa, por que Jesus disse, né, que o puro é aquele que se assemelha à criança? Porque a criança realmente, nessa fase inicial, ela é pureza total, né? E ele conclui dizendo assim, o último parágrafo assim, o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo de anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Tá? Então, Jesus, com a meta dele de nos orientar para o que a gente deve fazer com a nossa vida, então ele dá algumas referências para nós. E a criança, a inocência, a infantilidade dela, a franqueza, principalmente a franqueza. Vocês já viram como é que elas que tem que falar? Elas falam na testa? Não é? É assim com a tua filha? Ela, se tiver que falar, ela fala, não fala. E é isso que a gente tem que se assemelhar. São que se assemelham, né? Então o reino de Deus não é das crianças, é o que se assemelham às crianças. Tá? Bom, mas aí a gente poderia dizer assim, mas o Carlos, vamos trazer alguma coisa que simplifique o nosso entendimento para o nosso dia a dia. Aí eu fui recorrer à psicografia de Antônio Badui Filho, pelo espírito de André Luiz, Vivendo o Evangelho. Tá? É interessante, eu gosto muito desse livrinho aqui, porque ele vem item a item do Evangelho, né? E esse aqui, como é o capítulo 8º, e ele fala do itens 1 a 3, é exatamente isso. E André Luiz faz assim, é o jeito dele nos orientar a respeito desse item. Ele diz assim, ó, converse, mas não critique. Olha a pureza de coração, simplicidade e pureza. Converse, mas não critique. Comente, mas não malicie. Às vezes a gente comenta já maliciando, né? Já comente, não malicie. Relate, mas não ironize. Eu tenho uma filha que adora fazer ironia, é fogo isso, não ironize. Eduque, mas não agrida. A gente às vezes acha que para educar precisa bater, né? Ensine, mas não violente. Conheça, ajude,
mas não humilhe. Ajude sem humilhar. E aqui no Evangelho a gente vai encontrar várias partes que fala, né? Quando a gente for dar alguma coisa, que ninguém perceba, que a pessoa que está recebendo não se sinta humilhada, quer dizer, tem maneira de fazer isso. Conheça, mas não ostente. Então tem gente que adora ostentar o seu conhecimento, né? Então ele está dizendo que, olha, não é por aí. Perdoe, mas não imponha. Olha, eu vou te perdoar se tu agir assim daqui para frente, tá? Então, aí não é perdão. Atenda, mas não se irrite. Tem pessoas que vão atender os outros e acabam se irritando, né? A gente às vezes faz isso, eu. Dirija no objetivo de indicar rumo, mas não tiranize. Sofra, mas não reclame. É fácil? Sofrer sem reclamar, nós homens? As mulheres até que fazem. Vença, mas não despreze. Ame, mas não condicione. Olha, eu te amo se você fizer isso, isso, isso. E ele conclui dizendo assim: a pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Olha aí onde eu queria a esperança. Então, eu não consigo, calma, a gente está a caminho. Então, a pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Não é material, aperfeiçoamento interior. Contudo isso, nada impede que comece agora. Então, meus irmãos, o que eu entendi da mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a pureza, simplicidade e pureza do coração, foi mais ou menos isso. Seria importante que vocês cheguem em casa, peguem o Evangelho no capítulo 8, dê uma olhadinha, reflitam em cima e vê que isso aí é um caminho para a gente amar um pouco melhor os nossos semelhantes e a nós mesmos. Como falou ali o outro autor ali, que eu não consegui ver o nome, a gente tem que se relacionar com Deus. Como? Se relacionar com o outro. Como? Com a criação, conosco mesmo. Como? Então essa relação é importante, a gente precisa cuidar das relações. Só através das relações a gente evolui, a gente progride. Se eu me isolar, não me relacionar com ninguém, não vou conseguir, tá? Então, lembrando sempre que nós somos espíritos imortais, que precisamos amar, estamos num processo. Hoje, nós já pensamos continuamente, o tempo todo a gente pensa, é um grande passo de evolução que foi dado, mas ainda ora amamos, ora não, ora amamos. Nós precisamos aprender a amar continuamente. Nós ainda não estamos conseguindo fazer, mas é um processo. É um processo. Eu acredito que quando a gente conseguir se regenerar, a gente ainda tem muito pela frente até a gente chegar ao ponto de conseguir se regenerar, a gente vai estar amando com mais continuidade. Mas que não tenhamos pressa, façamos as coisas com qualidade, para que a gente possa fazer bem feito. E não há nada que não passe. A maior dificuldade que a gente pode encontrar vai passar. Tá? Nós estamos aqui de passagem, não vamos esquecer disso. Que o nosso objetivo aqui não é material, o nosso objetivo aqui é de aperfeiçoamento íntimo. André Luiz falou, traduzido o que está no Evangelho. Tá? Então agradeço a atenção de todos, que possamos nos sentir fortalecidos com aquilo que Jesus traz para nós de indicação, de orientação, para que a gente supere as dificuldades do dia a dia e veja nessas dificuldades não como uma coisa ruim, mas oportunidade da gente crescer, da gente se aperfeiçoar. Obrigado.